Bom, gente, eu quero falar acerca de um assunto que é muito polêmico dentro das artes marciais, a questão de alunos, né, que começam a praticar o Kung Fu, começam a treinar o Kung Fu em alguma escola e depois eles se desvirtuam, eles saem do contexto, né, eles saem da orientação que é seguida pelo mestre. Por quê? O que eu vejo é o seguinte: muitas pessoas querem aprender Kung Fu, querem treinar, querem praticar, querem se desenvolver, mas elas têm uma crise de consciência. A partir do momento que elas começam a praticar o Kung Fu, elas vão mudando totalmente o jeito, né, de encarar a arte marcial. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte: o Kung Fu é como a receita de um bolo, né? Sempre falo isso. E a gente tem que seguir a risca, a receita, porque senão o bolo não dá certo. Você tem que colocar trigo, você tem que colocar leite, você tem que colocar manteiga, você tem que colocar fermento, você tem que colocar ovos, né? Bater direitinho, você tem que untar, né, a forma para você fazer o bolo, porque senão o bolo vai grudar na forma, não vai sair. E o Kung Fu tem muitas fases, muitas etapas. E às vezes os alunos, eles não querem seguir essas etapas. Ou seja, eles querem queimar as etapas. Quando o mestre vai lá e ensina, por exemplo, um exercício, né, um Qigong. Daí ele fala assim, ó, antes de você fazer o Qigong, você vai fazer a saudação, né? Aí tem lá uma bandeira do Brasil, ou tem uma imagem do Buda, ou tem uma estátua, ou tem um altar. Alguma coisa vai ter para você fazer uma saudação, ou a foto do mestre. Aí você vai fazer a saudação e vai começar a treinar a técnica. E aí você vai dar soco, você vai dar chute, você vai fazer os catis, você vai fazer os chutes, as rasteiras, e você vai desenvolver, você vai aprimorar essa técnica, né? E os alunos, eles conseguem ver, né, que isso funciona. Eles conseguem entender que aquele treinamento ali que é feito, né? Muitas das academias, você tem que saudar, né? Você tem que saudar o Kion, né? Kion é o lugar onde se treina, local de treinamento, Kion. Em japonês é chamado de dojo, né? As escolas japonesas também seguem esse critério. Assim que você vai entrar no dojo, você vai fazer uma saudação no chão, né? Você vai fazer esse símbolo aqui, né, no chão e tal, e vai fazer assim. Aí outras academias ensinam a gente a fazer assim, né? E depois a gente vai treinar. Beleza. Chega em casa, o aluno não faz isso, ele treina do jeito dele. Ele acha que isso é uma mera formalidade. É aí que a casa cai, meu amigo. É aí que a casa cai. Porque tudo dentro do Kung Fu tem uma finalidade. O mestre ensina você a meditar. Você vai sentar e você vai ficar com os dedinhos assim, e aí você vai meditar durante 15 minutos. Ele fala 15 minutos. E aí você vai meditar. Chega em casa, o aluno treina do jeito que ele quer, ele faz alongamento do jeito que ele quer, ele começa a dar soco na parede para fortalecer a mão, aí ele começa a fazer alongamento com peso, né? Pegar lá um peso, botar nas costas, começar a fazer assim para ver se alonga mais rápido, né? Começa a correr com caneleira de chumbo. Eu já vi muito isso dentro de academia. Coloca palmilha de chumbo dentro do tênis para correr, para andar o dia inteiro. Segundo eles, é para o pé ficar mais leve. Não fica leve coisa nenhuma. O treinamento do Kung Fu, ele tem como base a concentração, né? Você tem que concentrar o golpe para você fazer aquele golpe funcionar. Ou então o que há é silencioso, né? E aí você vai treinar, e aí você vai desenvolver.
Segundo erro dos praticantes de Kung Fu, dos alunos de Kung Fu, que fogem da regra geral dos ensinamentos. Você aprende uma técnica de Kung Fu e aí você vai treinar e vai ficar bom. Depois você vai aprender outra técnica de Kung Fu e você vai treinar. Só que a técnica anterior você vai abandonar, porque não tem como, são coisas, a gente chama de antagônicas, é uma para lá e uma para cá. Você tem que praticar uma técnica. Às vezes eu faço demonstração, demonstrações que eu já fiz, vídeos de demonstrações que eu já fiz com técnicas diferentes. E aí o que acontece? Eu treino essas técnicas? Não, eu não treino mais. Aquilo lá foi na época que eu treinei, na época que eu consegui desenvolver, aí eu fui fiz a demonstração. Depois eu parei com aquele treinamento, eu segui outro treinamento. E aí eu consegui desenvolver outra técnica, é outro estilo, é outra maneira. Mas isso não entra na cabeça do brasileiro. O brasileiro, infelizmente, tem a cabeça fechada para essas coisas. O brasileiro é muito imediatista. Você fala, por exemplo, a técnica do ovo de ferro, de suportar chute dos testículos, que eu já fiz inúmeras vezes, eu levei 10 anos para poder aprimorar. E aí as pessoas ficam se perguntando, como que você faz para calejar os testículos? Meu amigo, entenda de uma vez por todas, não existe calejamento, é desnecessário fazer o calejamento faz mal. Eu não tenho calo nas minhas mãos, olha aqui, minha mão não tem calo, não tem aquelas pelotas horríveis de calo, de ficar batendo na madeira, de ficar batendo na parede, fazendo flexão em piso áspero. Esse treinamento é retrógrado, ele não te traz benefícios. Eu não fico chutando, dando canelada em pedaço de madeira para poder calejar a perna. Quando eu vou quebrar um coco, que eu concentro, que eu quebro o coco, eu não fico todo dia dando um soco no coco para poder a minha mão ficar calejada, meu irmão. Aprende isso na sua vida. O que vale é a concentração. Concentração é a base do Kung Fu. Você tem que concentrar a energia, a sua energia Chi, a energia inerente, a energia que é comum a todos os seres humanos, para você desenvolver, para você ficar bom nas técnicas. Eu faço demonstração das técnicas que eu explico. Mesmo assim, tem gente que fala que eu sou mentiroso. Aí eu não sei, Aí você vê em quem você prefere acreditar. Porque todo mentiroso fala que o outro é mentiroso. Você só vai saber a verdade dos fatos quando alguém te mostrar a verdade. Entendeu? Ou tá difícil?